Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua participação constante, se comunicando conosco através do Facebook. É sempre muito importante tê-los em comunicação conosco através desta via e também através do Sicom. Você vai ver aí na nossa telinha. Muito obrigado também por isso, por essa participação e por nos dar sempre motivos de alegria de tê-los conosco. Obrigado, Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, pela sua companhia. Vice-campeão Rubens Moscatelli, está feliz da vida, aumentou uma graninha lá, né? Opa, 3.400.000, né? Foi bom? Opa, sempre é bom, né? Dinheiro, quando você o conquista de maneira correta, né? Porque foi dentro de campo, né? Não teve virada de mesa, pelo menos que a gente saiba, né? Por enquanto, né? Por enquanto. Dá um valor a mais. Na verdade, o verdadeiro valor vem do teu trabalho, daquilo que você produz por si mesmo. É por aí que eu vejo o vice-campeonato, que não é nenhum desdouro, porque a gente tem que falar sinceramente que o Palmeiras foi efetivo. As goleadas de 1-0, muitas delas que aconteceram, mas não foi o placar, mas foi o posicionamento de campo do Palmeiras. Então eles têm também direito de conquistar aí. Afinal, era 20 e tantos anos, né? Fazia um tempinho já, né? Tava verde o negócio aí, amadureceu. Deixa eu falar para você, sabe que eu sou aqui, confesso, né? Um corintiano, confesso. Nós vamos marcar um dia um programa para falar de futebol, mas o momento não está muito propício. Vamos deixar para falar num outro momento. O Corinthians não está muito bem. Mas hoje eu tenho o prazer de receber também aqui conosco, né? Douglas Gonçalves, jornalista, comunicador, foi vereador na última legislatura agora, pelo DEM, pelo Democratas. Douglas, muito obrigado por estar aqui conosco. É um privilégio para nós. E você tem muito a acrescentar no nosso programa, viu? Não, eu que aprendo com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez o convite e falar com todo respeito ao apresentador, que nós temos o carinho de tratá-lo como Beto, que esta é a ala santista. Eu estou sabendo. Entendeu? E por isso que está bem equilibrada com a ala sempre. Só sendo representado por você, mas muito bem. É um grande representante. Eu acho sensacional como eles conseguem ver o tamanho do Corinthians. Eles estão em dois e ele equilibrou com o só. Nós vamos puxar a sardinha para o lado do Santos, porque aqui em Santos, obviamente, que o Corinthians é o grande rival. Mas para nós, lá em São Paulo, é o Palmeiras, né? E o Santos é um time que a gente gosta. Admirava já faz tempo, desde a época lá. Não podia ver o Palmeiras, mas o Santos estava lá sempre nas nossas expectativas de assistir bons jogos, né? Bom, gente, nós estamos vivendo momentos de grande modificação. Parece que o nosso país, e eu quero acreditar nisso e quero trocar ideia com você, telespectador, e com os nossos convidados, o Rubens também. Nós estamos passando verdadeiramente por um processo depurativo nesse país. A PEC que foi agora da limitação dos gastos, a limitação também que nós temos em relação aos salários, né? Eu queria até começar pela questão do salário, né? E você que está nos assistindo, havia um teto salarial que não podia ser ultrapassado. A Constituição, inclusive. Essa lei já existe. Aí criaram uma lei para dizer que aquela lei tinha que ser cumprida. Então criaram uma lei para cumprir uma lei que já existia. Eu quero tentar entender isso para você que está aí na sua casa, que está diretamente ligado à questão de condomínio, de valores e tudo isso, é a nossa vida, o que nós estamos vivendo. Que país é esse, Rubens? Olha, nós temos alguns assuntos na Constituição. A Constituição já tem 28 anos da promulgação. Há artigos na Constituição que sequer eles foram regulamentados. Quer ver um exemplo? Vou falar da área sindical. Direito à greve. Direito à greve, todo trabalhador, seja ele do setor privado ou do setor público, tem. E nessa parte, pasme, nosso telespectador, em 89 foi promulgada a lei de greve para o setor privado.
Pergunto eu a você, Querela, por que não se fez também do setor público? O que a gente tem visto nos movimentos sindicais da parte do funcionalismo público é o quê? Bom, temos direito à greve, vamos lá, vamos fazer as nossas reivindicações, porque o governo não está nos atendendo, e é legítimo, não estou dizendo que não é. O problema é que não se regulamenta. Em que sentido? A população. A lei de greve do trabalhador, que é da área privada, determina, por exemplo, que funções essenciais não possa ter simplesmente abandono. E não deve, e ponto. Mas, só que no nosso país, tudo que é setor público, o nosso Estado, já há algum tempo, ele encampou alguns setores muito importantes pela questão da produção, por exemplo, setor elétrico, setor de telefonia, setor petroleiro. Isso, eu não estou dizendo que vai privatizar tudo, mas já há muito tempo é público. E nós vimos nos últimos 13 anos, antes do atual governo, o que aconteceu? Nós inchamos lá a Petrobras, dilapidamos um patrimônio público. Não vou dizer que é do PT, que foi o PT o único responsável, não. Tem um monte de político que está envolvido. Mas é o protagonista, né? Mas o problema todo é que você põe no Estado um peso que não é dele. Empresa tem que ter lucro. Governo tem que dar condições para que haja lucro, porque com o lucro eu gero emprego. Essa que é a lógica. Não estou aqui dizendo que é socialismo ou que é capitalismo, mas tem que ser assim. Então, acho que essas concepções de planejamento, de fazer lei para cumprir a Constituição, algo que... Lei para cumprir lei? Então, a Constituição é a maior lei que tem no país. O Douglas caminha com a mesma ideia? Eu queria só aproveitar, fazer um contraponto. Eu não me lembro quem foi. Não foi um brasileiro, acho que foi até um estrangeiro, né, que falaram assim, lei, ora lei. Né? Então, isso prova de que as leis, elas existem, mas elas não são cumpridas. E eu vou um pouco mais longe, até acredito que nós tenhamos boas leis. Acontece que elas não são obedecidas e não existe a fiscalização suficiente para que, através da execução dessas leis, houvesse um exemplo para o cidadão que ele vai saber, não vou fazer aquilo porque vai ter uma lei que vai me punir. Esse é o sentimento que eu acredito que deveria ter na nação brasileira. Agora, o Moscatelli falou uma coisa interessante, né? A gente sempre fica na dependência, e eu acho que esse é o momento de mudar esse entendimento, dos exemplos dos políticos para que a gente possa sentir como que vai ser levado o nosso país. Você falou da Petrobras, mas existem outras empresas. E é óbvio, às vezes você vê determinados empresários falando, tá vendo aí, o cara está querendo comprar tudo, né? Quer ficar milionário. Mas peraí, eu não conheço empresário, nem investidor que invista para perder dinheiro. Ele investe para que ele tenha um retorno daquilo que ele está fazendo. E com relação à Petrobras, além de ser uma empresa reconhecida internacionalmente, nós temos que trazer para a população brasileira especificamente algum rendimento, lucro, alguma contrapartida que possa beneficiar a nação. Por exemplo, não sei, às vezes eu gosto de sonhar. Por que a Petrobras patrocinar um investimento maior na educação para os brasileiros? Essa é uma alternativa. Não vai muito longe, na reeleição da ex-presidente Dilma, ela falou que ia fazer no seu segundo mandato uma pátria educadora. E o primeiro discurso dela, em janeiro de 2015... Foi acabar com o FIES. Acabar com o FIES e reduzir em 7 bilhões... Acabar não, né? Não, foi, modificar, diminuir o investimento e reduzir os 7 bilhões da educação, no Ministério da Educação. Agora, entendeu? No atual governo, eles estão reformulando. Reformulando à frente, tendo o Mendonça Filho, que... por incrível, por coincidência, também é do partido que eu faço parte, que é o Democratas. Então, veja bem, enquanto você não tem um direcionamento, um posicionamento convicto de um planejamento que envolva a nação, que envolva ações políticas que possam melhorar o país, a população vai ficar cada vez mais distante. E isso é que nos preocupa. Eu tenho ouvido, acredito que os seus telespectadores também, todos nós aqui do programa, que as pessoas neste momento falam, tá vendo, não vou votar em ninguém, esse político é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é deixando de votar que você vai resolver. Pelo contrário, é um processo em que as pessoas precisam participar mais para que elas sejam também personagens de uma nova história que nós podemos construir. E a ideia desse processo de limpeza, né, que é o que parece que está
acontecendo no nosso país, está em curso, né? E a gente espera que isso continue, é exatamente tirar os maus políticos nas situações onde eles se encontram, acabar, como de fato acabou, já do foro privilegiado, algumas coisas dessa natureza. Então, a gente fica olhando para o governo Temer, que se entrou. Por que a gente tem falado bastante de política, né? Porque aí dentro da sua casa, aí no seu condomínio, na hora de pagar a conta, a coisa começa a interferir de uma maneira que você sente e a sua família sente com você, né? Então, eu ainda tenho muita esperança no meu país e esperança em nós, que não dependemos de políticos. Nós temos a ordem de quem vai ser o político nesse país. A ordem vem de nós. Nós que votamos nos políticos. Então, precisamos tomar um certo cuidado agora, não é? A Constituição já diz lá, claramente, que o poder não é do político, o poder é do povo. Não é do povo, exatamente. Agora, só posso, na nossa democracia, fazer com que esse poder... Outro dia eu vi uma expressão que o voto é um canhão. Eu só posso acionar o canhão, que é o meu voto, se eu for na urna, se eu for, na verdade, escolher com clareza, sem... conhecimento, né? Quem vai receber o seu voto. Pegando o currículo, pegando as realizações boas e ruins, por isso né? que nós estamos aqui, viu, gente? Nós e o SICOM, que eu tenho que colocar agora em público isso, que o SICOM que mantém esse programa junto com outros colaboradores, tudo. Para quê? Para fazer um programa regional, para poder entrar na sua casa e falar da realidade que você precisa ouvir. Não se muda um país sem educação. Começa por aí. Sabe por quê? Porque o voto de cabresto, o voto que é dado sem pensar, é um voto de quem não educou, de quem não conhece, de quem não sabe. Não é? Então, e aí a gente fica naquela mesmice, sempre tomando o mesmo chá, que não cura, que não leva para lugar nenhum. Agora, eu queria falar um outro assunto interessante, daqui a pouco nós vamos entrar no intervalo, mas nós já vamos nos preparando. O que me chamou a atenção é essa reforma da Previdência aí, e é você que está em casa que vai lidar com essas questões, né? Principalmente pensão por morte. Eu fico imaginando reduzir na metade, não é? Morreu, vai passar, vai reduzir na metade, é isso que eles estão falando. E aí, o condomínio vai reduzir na metade? A luz vai reduzir na metade? Suas despesas vão... Aí eu fico pensando numa viúva ou alguém que depende desse dinheiro. Já é difícil viver na integralidade do valor da aposentadoria. Se eu reduzir na metade, que país nós estamos formando? Quem são esses que vão viver com 50% por conta da dependência? Eu vou fazer um intervalo comercial, vou dar bastante tempo para vocês pensarem, e você que está em casa também pensar nisso. Daqui a pouco a gente volta. Espera um pouquinho. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Estamos de volta aqui no nosso programa Viver e Condomínio. Nosso debate aqui na hora do intervalo continuou fervendo aqui. E falamos até de passagem aérea aqui, um negócio sensacional para você que está pretendendo viajar também. Se efetivamente entrar essa questão da bagagem aí... Vai de mochila. Vai de mochila, ou se não, vai começar a usar a roupa do lado direito e do lado do avesso, para poder baratear o custo. E pode fazer caminhada também, né? Pode começar a fazer caminhada, peregrinação. Exatamente, né? Vai ser muito interessante isso. Mas, estávamos falando da questão da Previdência e dessa mudança toda. Queria ouvi-los, quero começar pelo Rubens. Rubens, o que você pensa desta ideia de reforma? Eu entendo que precisa haver mesmo, não é? Mas nós precisamos tomar muito cuidado. Nós não precisamos acabar com a vida do beneficiário para salvar a Previdência. Né? Eu ouvi num curso que eu fiz, faz um curso de mestrado, de uma professora nossa, que o maior problema da humanidade hoje é a longevidade. Quer dizer, na medida que você aumenta a qualidade de vida das pessoas e elas têm mais anos de existência, isso está gerando, não é só no Brasil, vê lá fora a mesma coisa, um grande conflito. Por quê? Porque eu tinha a programação de pagamento das aposentadorias até uma determinada idade. Só que as pessoas estão vivendo 20%, 30% mais daquilo. Me permita que era colocar um ponto no seu argumento, né? No seu raciocínio, que é perfeito, é isso mesmo. Mas aí a gente fica pensando no seguinte: eu preciso gerar emprego. Porque se ela tem capacidade produtiva, vamos colocar para trabalhar. Claro, e aí é que está um dos erros que eu percebo na atual condução das coisas. Veja, nós tivemos judicializado a questão da desaposentadoria. O Supremo, algum tempo atrás, decidiu que a lei é que tem que prever. O Supremo não tem que decidir se é válido ou não é válido. Mas essa questão não foi enfrentada. Veja, foi criação judicial. Os tribunais inferiores é que disseram que era possível que a pessoa que estava inativa, mas que tinha condição de produção, continuasse a pagar o INSS, né? Isso entraria na conta e ela continuaria recebendo a aposentadoria com algumas diferenciações. Porque é um disparate, né? É a desaposentação. Né? É a desaposentação. Agora é um disparate. Eu acho que é um aspecto, a desaposentação, ela tem que ser considerada nesse critério do tempo. Então, eu até pensei... Eu conheço gente com 20 anos que não tem condição de trabalhar. Exatamente. Mas tem gente com 70... Que tem. Opa, meu pai está com 80 e não, é advogado. E deve. Agora, sabe de uma coisa que a gente fica pensando? Nessa questão de você estar aposentado e trabalhando. Você continua contribuindo... Não é? Porque é um direito indisponível, você não pode trabalhar sem que haja registro, salvo se você for autônomo, profissão liberal. Exatamente, que é isso que a gente bate ainda para tentar fazer algumas mudanças nesse país. Porque vem uma linha dizendo não, porque estão querendo escravizar de novo, acabar com os direitos de trabalho. O capital é o que gera emprego. Tem que acabar com essa bobagem. Capital gera emprego. O empresário é que dá emprego. Eu não posso acabar com o capital. Tanto é que quem defende essa linha quer tomar a empresa. Né? Pois é. Pô. E aí eu fico pensando, você que está aí aposentado, trabalhando, contribui e fica um vazio. Contribui para quê? Então, essa é uma outra discussão que, mais uma vez, os aposentados eles ficam à margem. À margem por quê? Porque muitos deles já chegaram até a fazer movimentações e manifestações no Planalto e não surtiu resultado. Esse tipo de medidas, até porque é bom até informar que ainda não foi aprovada a reforma da Previdência, perfeito. A gente ainda espera que tenha um bom senso por parte de alguns representantes na Câmara Federal, que possa talvez mudar ou emendar, né, essa reforma para que não prejudique mais. Mas, muito rapidamente, o Moscatelli falou algo que também me preocupa quanto cidadão. Nós vivemos numa cidade de Santos que tem um grande número de pessoas da terceira idade e que hoje estão chegando na quarta idade. Ou seja, eles estão chegando na longevidade com muita saúde e ainda disposição para poder contribuir profissionalmente. Eu não sou médico, não somos médicos aqui nessa bancada, mas com qualidade e podendo ajudar. Então, isso o governo poderia até incentivar. Talvez as empresas que dessem emprego para essas pessoas tivessem uma isenção de impostos
até para melhorar, num outro contraponto, a tal informalidade que passa dos 50% no Brasil. Você, telespectador, vê o quanto que uma decisão de um representante, de um governo sério, pode melhorar toda a nação brasileira. Agora, isso precisa ter vontade política e ter um comprometimento com quem? Com quem elegeu esses representantes, que fomos nós. E aí eu fico aqui pensando, precisa haver uma legislação específica para este tipo de trabalhador. Sim. Eu preciso criar uma alternativa para ele. Nós não podemos jogar fora as pessoas. Claro. Que é o que está acontecendo. Claro. Por isso que eu defendo aqui essa flexibilização nas regras do trabalho. Eu sempre defendi e continuo defendendo, não é? Por que eu tenho que flexibilizar? Porque eu tenho que começar a me readequar. O mundo não parou, o mundo progrediu. Tá? Ele está lá. E aí eu fico lá com a mesma regra, com a mesma lei, com o homem do campo. Não vivemos mais isso. Tem conquistas que não se retiram mesmo, não é? Fundo de garantia por tempo de serviço, algumas você pode até melhorar essas coisas. Exato, né? Mas 13º salário, que pode ser diluído durante todo o período, sem ser pago de uma única vez, eu não sei. Agora, o que significa essas alternativas? É a chamada flexibilização. E eu acho que chegou a hora, né? Quando você protege demais, Querela, Douglas, você mata. É isso. Basta ver dentro da sua casa, com seu filho, na educação. Se você proteger demais o teu filho, não deixar ele ter os próprios passos, ele vai viver a sua vida. Perfeito. E quando você não estiver mais aí? E agora? Então, esse aspecto que você me fala me faz lembrar o meu pai. Meu pai faleceu já há alguns anos, né? E por 2 passagens, muito rapidamente, ele me cobrava que eu tinha que procurar emprego. Eu, quando consegui um emprego, eu precisava de dinheiro para tirar a biografia, tirar a xerox dos documentos. E eu falei para ele, pai, eu já consegui um emprego, agora preciso tirar documentos. Ele falou para mim, se vira, não sou eu quem vou trabalhar. Aí eu fui falar com o meu padrinho, ele me emprestou dinheiro, no meu primeiro pagamento eu paguei aquele dinheiro que ele me emprestou. Na faculdade foi a mesma coisa, ele falou, se vira, não sou eu quem vou estudar. E eu fui atrás, fiz uma negociação na faculdade, dividi a mensalidade e fiz o curso. Meu pai se foi, eu sinto falta dele, mas em nenhum momento eu me revoltei contra ele. Mas eu entendi, exatamente, entendi, que as coisas não são assim, me arruma, o Rubens, não, eu fui atrás, eu batalhei, eu conquistei. Então, esse tipo de exemplo, que lógico, que vem de casa, de berço, deveria ser um exemplo dos nossos políticos, quando eles são colocados, alçados a cargos importantes na nação, e a gente pode começar isso pelos municípios, né? Dar bom exemplo para que eles deixem uma história, deixem um legado, e que na realidade não faz mais do que uma obrigação o representante, como, me desculpe, não faz mais do que uma obrigação o meu pai em dar educação ao filho. E eu pude aprender o suficiente para repassar aos meus filhos. E a palavra-chave é essa mesmo, educação. E nós estamos, não importa se o governo é municipal, estadual, federal, nós estamos... Ou se é condominial. Nós estamos negligenciando. E é importante porque nós estamos aqui com 2 lideranças, não é? Foi vereador, esteve lá no meio, sentiu na carne, cortou na própria carne, inclusive. Um jornalista, comunicador, forma opiniões, um líder sindical, não é? De muita experiência, com muito tempo. E quem está há muito tempo no mesmo lugar, eu não consigo ver outra forma a não ser por mérito. E aí que eu queria trocar uma ideia com vocês nessa questão do trabalho, dessa flexibilização, gerar mais emprego, para gerar mais dinheiro, para fazer esse país andar, e a meritocracia dentro dessa vertente trabalhista. Olha, Querela, bom você tocar nesse assunto, que a gente percebeu ao longo desses últimos 3, 4 anos nas negociações coletivas, foi o grande receio do trabalhador no sentido de perder postos de trabalho, até admitindo receber menos percentual, coisas que os sindicalistas de trabalhadores, eles são os primeiros a pedir o máximo possível, porque eles entendem que se a empresa puder pagar mais, o trabalhador vai ter mais benefícios. Não estão errados. Mas hoje,
nossa reviravolta política, econômica, social, moral que nós estamos enfrentando, o trabalhador tem percebido o quê? Poxa, mas é melhor que eu mantenha o meu posto de trabalho, estou ganhando um pouquinho, mas eu estou mantendo a possibilidade de sustentar a família, a si próprio e a família. E o condomínio não é que é explorador, agora vou tirar sua carne, não. Para que ele possa pagar em dia, recolhendo as contribuições e os tributos, fazendo a parte patronal, ele precisa ter um equilíbrio financeiro por parte dos condôminos. Então, é uma cadeia. Para que eu possa ser beneficiado, o trabalhador possa ser beneficiado, ele precisa abrir mão de certas coisas. Como eu falei, se você protege demais, olha, nós vamos te dar, a hora essa vai valer 200%, o trabalho noturno, que é 20%, que é o adicional, nós vamos te dar 100%. Sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo perder emprego. Porque não tem condição. Porque é uma falácia. Exato. Né? Muito rapidamente, pode até ser que o que eu vou falar agora cria uma polêmica, mas assim quando foi anunciado a demissão dos 4.000 funcionários das Minas, nós, com um grupo de vereadores, nós fazemos parte da UVEBS, União de Vereadores da Baixada Santista. Eu não sou vereador desde o último dia 31 de dezembro, mas estou assessorando a UVEBS em alguns temas importantes. E na época, quando foi anunciado, nós nem agendamos, fomos até os Minas para conversar com os diretores. Demorou um tempo, nós fomos recebidos, e uma das frases mais emblemáticas foi o seguinte, que a diretoria, um representante de Minas falou, nós propomos até a redução da carga de trabalho, de horário, para poder segurar um pouco mais essas demissões. Mas o sindicato, representando os metalúrgicos, eles não concordaram em falar assim, redução de carga de jornada de trabalho não entra em pauta e nós não aceitamos. E aí, ou seja, a demissão acabou acontecendo muito rapidamente. Não reduziu a jornada, ele acabou com ela, né? Exatamente. Acabou com ela. Porque queria-se, se fosse falar de redução, não sei se foi isso, Douglas, se reduzisse a jornada era sem redução de salário. É impossível. Exatamente. É impossível. Se você está com desequilíbrio de financeiro, você tem que encontrar uma saída para que a coisa não feche. Eu vejo alguns posicionamentos de algumas lideranças sindicais, de alguns sindicatos, né, que lutam pelos interesses lá dos seus sindicalizados, coisa dessa natureza, mas aqui está o Rubens que pode até me ajudar mais, porque eu tenho uma visão diferente. Ele não pode taxar de uma forma a inviabilizar, porque você quando tem dívida, você vai negociar a dívida. E quando você não consegue pagar, você tem que negociar a forma. Nosso programa, infelizmente, terminou, foi muito agradável. Já acabou. Acabou. Quando o convidado é bom, a coisa voa. Rubens Moscatelli, suas considerações finais, por favor. Foi um prazer ter aqui o nosso amigo Douglas Gonçalves, e foi um prazer entrar na sua casa com essas informações e situações que aqui a gente discutiu. Até a próxima. Esteve conosco também Douglas Gonçalves, jornalista, um vereador que deixou legado nessa cidade. Obrigado pela participação. Muito obrigado, viu, Douglas? Muito obrigado, sempre que for possível estar aqui participando, não só o Viver em Condomínios, como também o Hora Geral, que é o programa que eu apresento. A casa estará sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigado, viu? E você que nos assiste, esse programa é feito para você, é muito importante ter você conosco sempre, e nós vamos nos ver na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.